Sadhguru, qual é a sua visão sobre como a religião e os sistemas de crença, você sabe, estão moldando os princípios morais de liderança? Veja, as religiões do mundo trouxeram paz e trouxeram caos para as pessoas. Espalharam amor e espalharam sangue. É uma psiquiatria de baixo custo. Então, se você está pensando em se tratar de alguma forma, algum tipo de consolo para encontrar algum fundamento no qual se apoiar, tudo bem. Mas, quando você diz, eu sou um líder, ou quando as pessoas dizem, você é um líder, seja qual for a maneira que aconteceu com você, agora, a sua responsabilidade não é apenas com uma, mas com muitas vidas. Quando isso acontece, a pessoa tem que se esforçar para aperfeiçoar a sua percepção, não entrar em sistemas de crença de nenhum tipo. Não importa de onde isso vem, porque muitas pessoas têm sido arruinadas pelas Escrituras. Por mais sagradas que sejam, com todo respeito a elas, porque essas Escrituras são como constituições que são escritas por Deus ou por seus mensageiros. As constituições são boas apenas se nós pudermos criar emendas, somente se nós pudermos modificá-las quando isso for necessário. Mas, se for uma palavra divina, você não pode alterar. Para gerenciar um ser humano, você não precisa de uma palavra divina. Porque aquilo a que nos referimos como divino é a base de nossa existência. Porque nós não criamos isso. A base de nossa existência é uma certa fonte que nós podemos chamar do que for. Nesse momento nós estamos usando a palavra divino. Essa dimensão tem sido propagada de muitas maneiras. As pessoas estão dizendo, Deus é amor. As pessoas estão dizendo, Deus é compaixão. As pessoas estão dizendo, Deus é paz. Mas a realidade é que ninguém realmente sabe qual a natureza da fonte da existência. Eles simplesmente ficam inventando essas coisas porque disseram isso em algum lugar, porque alguma autoridade disse. Talvez eu tenha dito isso, talvez um Krishna tenha dito isso, ou um Buda tenha dito, ou outra pessoa tenha dito. Quando você faz isso, você está cometendo um erro grave, ou seja, você está fazendo a autoridade ser a verdade, não a verdade ser a autoridade. Se você mudar um aspecto fundamental dentro de você, que a verdade não é a autoridade na sua vida, a autoridade é a verdade na sua vida, então você desviou a sua consciência, não existe espaço para o crescimento, há apenas espaço para remendos e ajustes. Não existe crescimento genuíno porque você se desenraizou da fonte, a qual faz isso acontecer. Se existe uma inteligência aqui que pode transformar um pedaço de pão nessa máquina tão complexa de ser humano, não seria essa inteligência que você deveria buscar tocar? Se ela não estivesse dentro de você, eu não pediria para você fazer isso. Quando ela está pulsando dentro de você, você não deveria acessar essa inteligência? Se você quer saber qualquer coisa sobre a criação, não seria melhor você consultar o Criador? Então, em vez de nos voltarmos para dentro, nós estamos tentando encontrar todo tipo de soluções ad hoc, que podem funcionar de forma fragmentada, mas nunca funcionarão para a sua vida. Não irão significa que não irão, não importa de onde você tirou. Você pode pegar slogans e slogans. As pessoas seguem entoando slogans.
alguns trechos retirados das Escrituras, alguém diz isso, alguém diz aquilo. Todos os dias algum slogan está sendo na arena política, as pessoas estão gritando slogans, todos os slogans religiosos, ok? Retirados das Escrituras sagradas. Não é que eu não as respeite, mas alguns fragmentos nunca farão o todo. Você tem, digamos que, existe um fenomenal quebra-cabeça. Você encontrou 10 peças dele, de um quebra-cabeça de 1 milhão de peças. Você encontrou 10, 25 ou 100 peças. Aí você obteve alguma forma e pensou, é isso. Quão errado você pode estar? Você poderia estar mais errado do que isso? Assim, a percepção mental humana, o que está em nossa mente, o que está em nossos pensamentos, é simplesmente o que nós percebemos, através dos 5 sentidos. A própria natureza dos sentidos é tal que só conseguem perceber de forma fragmentada. Se você vê essa parte da minha mão, você não pode ver a outra parte. Se você vê essa parte, não vê a outra parte. Não apenas minha mão, mas se você pegar um grão de areia, você não consegue percebê-lo por inteiro. Portanto, isso é o que você está fazendo com cada aspecto da sua vida. Porque os órgãos sensoriais percebem tudo em partes, tudo em comparação. Isso é suficiente para sobreviver. Na minha percepção, quando alguém diz que é um líder, acredito que ele está além da sobrevivência. Ele quer fazer algo acontecer que está além de si mesmo e das pessoas que estão com ele. Se você puder gerenciar 1000 pessoas para criar algo que seja maior do que todos nós juntos, só assim a liderança existe. Caso contrário, tudo o que você precisa é de um supervisor para garantir que elas trabalhem. De qualquer forma, elas vão fazer algum estúpido trabalho porque querem ganhar a vida. Eu não estou dizendo isso com desdém, mas estou dizendo que nós não devemos usar a palavra liderança. Ou se você quiser eliminar a palavra liderança, eu vou inventar uma nova palavra para isso. Mas, na minha percepção, um líder significa alguém que conduz você para um lugar onde você mesmo não teria conseguido chegar por conta própria. Já que você não consegue chegar lá por conta própria, então você está atrás de um líder porque ele leva você para um lugar onde você não consegue ir sozinho. Se ele leva você para um lugar que você consegue chegar por conta própria, por que diabos você precisa de um líder? Estou perguntando. Apenas faça suas próprias bobagens. Você precisa se decidir. O que tem mais valor na sua vida? A liberdade ou as amarras? Por favor, eu gostaria de ouvir aquela palavra. Liberdade. Mas, quando você está livre, você se sente perdido? Quando você vai para as montanhas e está totalmente livre, isso é, sem ninguém em volta, sem nada ao redor, você está somente no espaço vazio das montanhas. Você não se sente livre, você pensa que está perdido. Portanto, para lidar com a liberdade, é preciso certa clareza e força. A maioria das pessoas não consegue lidar com a liberdade. Elas estão sempre tentando se amarrar, mas apenas falando de liberdade da boca para fora o tempo todo. Se você realmente as libertar, elas sofrerão imensamente. Então, esse é um problema evolucionário, no sentido de que os seres humanos estão desse jeito agora. Um pássaro engaiolado, se você mantiver um pássaro engaiolado por um longo período de tempo e depois um dia você remover a porta da gaiola, ainda assim o pássaro não voará. De dentro da gaiola ele vai protestar por não estar livre, mas ele não irá voar. A condição humana é exatamente essa. Para todas as outras criaturas, a natureza demarcou 2 linhas, dentro das quais elas têm que viver e morrer, e é isso que elas fazem. Porém, somente para os seres humanos, existe apenas a linha de baixo, não existe a linha de cima. E é isso o que eles estão sofrendo. Se a vida deles também fosse fixa como a vida de cada uma das outras criaturas, eles não estariam estressados, eles não estariam ansiosos, eles não estariam com dificuldades de lidar com a sua própria inteligência. E é isso o que você, sem saber, está buscando. Você pode buscá-la na forma de relacionamentos, você pode buscá-la na forma de profissão, você pode buscá-la na forma de nacionalidade, etnia, comunidade, Deus, céu, inferno. Tudo o que você está tentando fazer
é traçar uma linha artificial que não existe. Porque a liberdade requer coragem. A liberdade requer uma certa loucura. Se você é muito sensato, você não pode ser livre porque você permanecerá entre as duas linhas da lógica. Para ser livre, é preciso muita força. Que se você... Primeiramente, o que precisa acontecer se você quiser ser livre é... Você compreende que toda a experiência humana tem uma base química? Olá? O que você chama de alegria é um tipo de química, a angústia é outro tipo de química, o estresse é um tipo de química, a ansiedade é outro tipo de química, a agonia é um tipo de química, o êxtase é outro tipo de química. Pelo menos o êxtase você sabe que é outro tipo de química. Ouvi dizer. Então, sua experiência de vida tem uma base química. Essa é a maneira mais superficial de se olhar para isso. Existem outras dimensões, mas para o seu entendimento... Ou, em outras palavras, o que você chama de eu mesmo nesse momento, você é uma sopa de químicos. A questão é somente, você é uma sopa maravilhosa ou uma sopa horrível? Sim ou não? Nesse momento, se você tem uma química de êxtase, se você fecha os seus olhos, é fantástico. Se você abre os seus olhos, é fantástico. Se alguém está aqui, é fantástico. Ninguém aqui é muito fantástico. Sim ou não? Mas você tem uma química horrível. Se você olha para eles e eles sorriem para você, é legal, não fantástico. Se eles olham para você assim, de repente é um problema. Se essas pessoas estão agindo justamente da maneira que você quer, sua química está razoavelmente equilibrada. Se elas fazem algo que você não gosta, bum, ela vai para outro lugar. Então, essencialmente, você não observou esse mecanismo. Qual é a base disso? Como funciona? Como posso fazê-lo funcionar no mais alto nível? Agora, digamos que você está realmente radiante, como eu. Você se importa com quem está em volta e quem não está? Se eles estão à sua volta, é fantástico. Eles se vão. Fantástico. Porque a sua experiência de vida não é mais determinada pelo que você tem e o que você não tem. Sejam pessoas ou coisas ou comida ou isso ou aquilo, não é determinada por isso. Uma vez que a sua maneira de ser não é determinada por nada externo a você, então não existe tal coisa como a solidão, mas você irá aproveitar a sua solitude porque, quer você goste ou não, enquanto, se é jovem, é um pouco difícil de entender isso, quer você goste ou não, dentro desse corpo você está sempre só, não é? Quer você interaja ou se relacione sexualmente, o que quer que faça, seja o que for, ainda assim você está sozinho dentro desse corpo, sim ou não? Olá? Se você não aprender como lidar com essa solitude, você não aprenderá nada sobre a vida. Essa é a coisa mais bela. A coisa mais bela sobre a vida é: ninguém pode entrar aqui, esse espaço é só meu. Sim ou não? Não é a coisa mais bela? Ninguém pode me invadir. Eles podem me capturar, eles podem me torturar, eles podem fazer tantas coisas, mas eles não podem me invadir, porque eu tenho um espaço que é só meu. Esse não é o aspecto mais maravilhoso da sua vida? Não sofra isso. Essa é a coisa mais bela. Ah, mas você quer sofrer um pouco romanticamente e gosta daquelas... do quê? Que músicas são aquelas? Músicas populares? Quais? De anseio por alguém? Sem você eu não posso viver. A maioria das músicas são assim hoje em dia. Cante uma música, não? Das mais antigas? Das mais antigas? Como? Eu sou péssima em canto. Só me fale a letra, eu vou cantar. Fale ao microfone. हम तेरे बिना रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा. Você está dizendo isso para mim? Ok, entendi. Shiran não é cantor. Aquela música que ele cantou. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते
तेरे बिना क्या वजूद मेरा. Vejam, todos os rapazes devem aprender músicas desse tipo, do contrário vocês não conseguirão impressionar as garotas. Mas as garotas devem entender, o cara tem uma necessidade, ele está fazendo isso, não é realmente verdade, mas vamos aproveitar o jogo por enquanto. Porque o que fazemos é apenas um certo jogo, a vida é porque ela chega ao fim. Mas o importante é como você está dentro de si mesmo. Se você está aqui de tal maneira que você só é movido pelas suas necessidades, você viverá uma vida muito pobre. Porém, se você consegue se sentar aqui sem nenhuma necessidade, mas fará tudo o que for necessário, então você viverá uma vida magnífica. É meu desejo e minha bênção que cada um de vocês tenha uma vida fantástica. Façam isso acontecer para vocês mesmos. É preciso algum background? É fato que nós temos o mais evoluído sistema neurológico comparado a uma minhoca, um inseto, um pássaro, um animal, qualquer um. Mas nós também temos um processo psicológico. Qualquer que seja o seu processo psicológico, o seu pensamento e a sua emoção estão ocorrendo somente por causa de uma certa quantidade de informação que você acumulou, não é? Você pensa que ela é uma pessoa maravilhosa, então há um certo tipo de pensamento, você pensa que ela não é tão legal, outro tipo de pensamento, você pensa que se trata de um outro alguém. Com toda essa informação, seja o que for que você tenha acumulado, seja isso certo ou errado, não interessa. O tipo de informação que você acumulou determina o tipo de pensamento e o tipo de emoção que você possui, não é? Isso é uma coisa, se você ensina os seres humanos a entenderem que o seu processo psicológico é inteiramente um drama deles, que ele não tem nada a ver com a realidade, não é? Seu drama psicológico não tem nada a ver com a realidade aqui. 100 pessoas podem estar sentadas aqui, todas no seu próprio espaço psicológico, e elas estão em 100 mundos diferentes, elas não estão neste mundo. Portanto, eu tenho uma cabeça vazia, nada. Por isso eu estou nesse mundo. Então, por eu estar somente neste mundo, eu estou prestando atenção a tudo. Não tenho nada acontecendo na minha cabeça. Se me sento em um lugar, sabe, de vez em quando eu dou uma pausa por 5 dias. Se eu me fechar, eu não tenho um único pensamento em minha mente. Eu não leio, eu não assisto televisão, eu não escrevo, eu não faço nada. Eu sequer olho pela janela, nem um único pensamento em minha mente. Por quê? O processo psicológico é apenas um pequeno drama que foi amplificado simplesmente porque você se tornou tão identificado com ele. É assim. As pessoas sempre chegam até mim e dizem, Sadhguru, eu quero meditar, mas os pensamentos surgem. Eu lhes pergunto, veja, vou lhe ensinar outro tipo de meditação, onde a função do seu rim irá parar, a função do seu fígado irá parar, a função do seu coração irá parar. Você está interessado? Não, não, não. Então por que você quer que somente sua função cerebral pare? Por quê? Veja, quando você se senta e medita, seu rim está funcionando, o fígado está funcionando, o coração está funcionando, você não tem questões. Somente se seu cérebro funcionar, você tem um problema? Sim? Por que isso? Porque você não está tão identificado com a sua função renal, mas você está super identificado com seu processo de pensamento e emoção. Por que você está tão identificado com isso? Você pensa que isso é você? Por causa disso, agora, isso anulou a sua experiência de vida? Diga-me, num período de 24 horas, existiram quantos momentos, para além do pensamento, em que você olhou para alguma coisa? Para a maioria das pessoas não há um único momento, ou algumas pessoas têm alguns momentos. Eu só tenho alguns momentos de pensamento. O resto do tempo eu estou apenas como o céu, simplesmente lá, apenas vida. Se você é apenas... Você é vida? Minha vida? Sim. Diga-me francamente, você é realmente vida? Sim. Sim, você é vida, não é? Porque eu sou vida, eu tenho um corpo, eu tenho um pensamento, eu tenho uma emoção, eu tenho uma casa, eu tenho isso e tantas outras coisas.
tudo acessório, mas você está experienciando os acessórios, mas existe experiência de vida no dia a dia? Você está mal interpretando o seu drama psicológico como vida, não é? Seu drama psicológico é seu drama, talvez mal dirigido, mas... Veja, quando é mal dirigido as pessoas sofrem, quando é bem dirigido elas desfrutam, não é? Olá? Portanto, o seu drama psicológico é seu? Você pode reproduzi-lo, nada de errado nisso. É como se começássemos a jogar um jogo. Estamos numa quadra de tênis, mas em algum momento, você acerta a bola, você gosta, você acerta a bola, você gosta. Depois de um tempo, você deixa a raquete no canto e vai embora, não é? Neste momento, com este jogo, você não é capaz de parar? Imagine só, suponha que você começou a jogar tênis e você não pode parar 24 horas. Como você sofreria o tênis? Isso é tudo que está acontecendo neste momento. Seu processo psicológico se tornou incontrolável. Está sempre ativo, ativo e ativo. Então a solução mais simples para isso é: não tente pará-lo, porque você não está tentando parar os rins ou o fígado e o coração e o que mais estiver acontecendo. Você está bem com isso. Você só tem problema com a função cerebral por causa da identificação que você tem. Você tem mal interpretado os seus pensamentos como sendo você, não é? Qualquer que seja o seu pensamento, você pensa que é você, mas o seu pensamento está vindo de uma certa informação que você acumulou do exterior, não é? Se eu eliminar toda a memória em você, você terá pensamento? Não. Ele vem apenas do tipo de informação que você acumulou. Quais tipos de informações você acumulou não é tudo por opção? Se você andar na rua, tudo que você vê, ouve, cheira, saboreia e toca fica gravado em sua mente. Você não pode evitá-los? O que entra em você como informação não está totalmente em suas mãos, não é mesmo? 90% não está em suas mãos. Simplesmente está acontecendo o tempo todo, porque tudo que você sente pelos 5 órgãos sensoriais está apenas entrando em você e sendo gravado. Não existe nada de bom, ruim, feio nisso, é apenas informação. Agora, por via do seu reconhecimento, você diz: ah, isso é legal e isso se torna bom. Você diz isso é detestável e isso se torna ruim. Você diz isso é terrível, então isso se torna feio. Isso é criação sua, mas a informação está simplesmente entrando e sendo gravada. O que você acumula, seja o que for que acumule, pode ser seu, mas não pode ser você, não é? Eu posso dizer que esta é a minha cadeira, mas se eu disser que isso sou eu, você pensará que eu fiquei maluco, não é? Neste momento, isso é tudo o que aconteceu. O que você acumulou, você começou a pensar que é você? Deixe-me ser um pouco mais básico. O corpo. Esse corpo, você nasceu assim? Não. Não. Você veio assim e agora você se tornou este tanto. Como isso aconteceu? Apenas a comida que você comeu, não é? Ou é apenas a terra que estamos pisando, que se tornou alimento e agora é assim? Um número incontável de pessoas como você e eu já andou por este planeta. Elas também eram pessoas inteligentes. Onde elas estão agora? São todas camadas superficial de solo. Assim este se tornará. Sim ou não? A não ser que seus amigos lhe enterrem muito profundamente com medo de que você possa ressuscitar dos mortos. Do contrário, isso também se tornará camada superficial de solo. Bem, nós não queremos ir hoje, mas inevitavelmente nós iremos, não é? Então, este é apenas o solo que se tornou alimento. Nós consumimos esse alimento e o transformamos neste corpo. Ou é verdade que este corpo é uma acumulação ao longo de um período de tempo? Olá? Ele é. O que você acumulou pode ser seu, mas pode um dia ser você? Não. Seja o que for que você acumule, no máximo você pode afirmar que é meu. Eu não vou contestar isso agora. O dia chegará. Mas você não pode dizer que sou eu, não é? Seja o que for que você acumule, isso nunca jamais pode ser você. Se isso se tornar uma experiência viva para você, na qual o que você acumulou na forma de alimento e na forma de informação, você claramente sabe que isto não sou eu, então você se tornará como eu, simplesmente olhando para a vida como ela é, sem ser influenciado por nada, sem estar identificado com nada, simplesmente vida.
Isso é verdade, que você fundamentalmente é apenas uma vida? Daí você acumulou um certo corpo, então nós o chamamos de homem. Daí você acumulou algum tipo de coisa em você, então nós o chamamos disso, daquilo e tudo mais. Mas essencialmente você é apenas vida. E essa é a coisa mais importante neste momento, que você está vivo neste momento. Essa é a coisa mais importante em sua vida, não é? Mas infelizmente não é isso que está em foco. Hoje o que eu estou pensando se tornou mais importante do que eu estar vivo, não é? Olá? Minhas pequenas emoções se tornaram mais importantes do que eu estar vivo neste momento? Veja, hoje pela manhã o sol apareceu na hora. Olá? Não, você está pensando que o sol, ok, o que tem isso? Sabe, há algum tempo, estávamos voando em um helicóptero em Tennessee. Era um belo dia quente. Então, retiramos as portas e estávamos voando num helicóptero aberto, porque o tempo era bom. Nós fomos até lá no alto e de repente atingimos uma frente fria. Tudo o que aconteceu foi o sol ter ficado verdadeiramente bloqueado pelas nuvens, então se tornou extremamente frio, tão frio que não tínhamos controle. Sabe, nossas mãos não estavam firmes no controle, então decidimos descer. Enquanto descíamos, estávamos apenas debatendo. Suponha que o sol não apareça amanhã, o que aconteceria? Talvez em 3 meses isso aconteceria, em 6 meses aquilo aconteceria. Estávamos apenas supondo. Então eu só chequei e pesquisei um pouco. Se o sol não aparecer amanhã, em 18 horas, tudo o que você conhece como vida neste planeta desaparecerá, exceto algumas vidas microbianas muito profundas no solo. Todo o resto desaparecerá num período de 18 horas. Agora há pouco eu lhe dei uma informação fantástica. O sol apareceu na hora hoje de manhã. Eu quero ouvir o barulho apropriado, ao menos. É fantástico, ele apareceu no horário. E o planeta está girando pontualmente? Vocês não acham que é bom? Sem acidentes no sistema solar, nenhum planeta se chocou com outro, todos estão seguindo suas rotas. No universo inteiro, nem um só acidente. Tudo está seguindo fantasticamente no universo e no imenso cosmo. Mas um pequeno pensamento detestável está rastejando em sua cabeça e é um dia ruim. Tudo no cosmo está indo muito bem. Um pequeno pensamento detestável, é um dia ruim, não é? O problema é que perdemos a perspectiva sobre quem somos. Neste cosmo, o sistema solar é uma partícula? Sim ou não? É como uma partícula. Amanhã de manhã, se o sistema solar inteiro evaporar, ninguém notará. Nesta partícula, o planeta Terra é uma micropartícula. Nesta micropartícula, Los Angeles é uma supermicropartícula. Nisto, você é um grande homem. Esse é um sério problema. Esse é o seu drama psicológico, exagerando coisas a um ponto no qual você pensa que se você tiver um pensamento ruim, o mundo todo está arruinado. Por quê? Nós nos identificamos com os pensamentos que produzimos, com as emoções que criamos, não entendendo que é nossa prerrogativa criar o tipo de pensamento que queremos, o tipo de emoção que queremos. Se você criar o tipo de pensamento que você quer e o tipo de emoção que você quer, você não faria o melhor tipo de pensamento e o melhor tipo de emoção que um ser humano é capaz? Sim ou não? Então você funcionaria no ápice da humanidade? Neste momento, a nossa própria inteligência se voltou contra nós. Não precisamos de qualquer ajuda externa. Estamos nos saindo bem sozinhos. Sim ou não? Apenas sentado, em pé, rico, pobre, todo tipo de pessoa está sofrendo. Você faz perguntas sobre a infância deles. Muitos problemas. Problemas de fralda. Criança, muitos problemas. Muitas travessuras. Adolescência, ai meu Deus, muitos problemas. Meia-idade, crise. Velhice, terrível. Diga-me, qual época de sua vida é fantástica? O problema não está em nenhum outro lugar. O problema é apenas que nós perdemos o controle sobre o nosso drama psicológico. Porque
O drama existencial da vida não está em nossa experiência. Nosso drama psicológico é como uma nuvem bloqueando o sol. Nós não experienciamos a vida. Nós só experienciamos pensamentos, emoções, ideais, preconceitos e toda a bobagem que nós conseguimos produzir. Em vez de vivermos na criação do Criador, estamos vivendo em nossa própria insignificante criação. Essa é a grande questão. Eu não criei coisa alguma, então estou aqui neste mundo. Seja bem-vindo a uma jornada transformadora em direção ao autoconhecimento e bem-estar através das práticas do yoga com a orientação do renomado mestre espiritual, Sadhguru. Prepare-se para uma imersão revitalizante em técnicas e filosofias que podem iluminar o caminho para uma vida equilibrada e plena. Vamos juntos aprender e incorporar esses ensinamentos em nosso cotidiano, convidando você a embarcar nesta jornada de autoaperfeiçoamento e harmonia interior. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru, links na descrição. Versus universo. Seu único problema é que sua estrutura mental se tornou uma bagunça. Você pode facilmente reorganizá-la. Sadhguru, no desamparo, muitos jovens começam a pensar em dar o passo extremo de acabar com a própria vida. Neste tópico, muitas perguntas foram feitas. Uma delas é: muitos de meus amigos mais próximos são suicidas. O que eu poderia fazer para ajudá-los a se livrar desse pensamento? E eles não querem fazer yoga. Isso vai longe. Então, vamos responder pelo fim. Primeiro de tudo, o que é yoga? Bem, agora, infelizmente, mesmo neste país, onde tudo começou, a ideia das pessoas sobre o yoga é, na verdade, um rebote vindo da costa americana. Eles pensam que yoga significa se contorcer em várias posturas, posturas impossíveis, que você deve parecer sobras de macarrão. Não, eu quero que você entenda o que yoga significa. Yoga significa união. União significa... Veja, neste exato momento, você está aqui, você está respirando? Seu amigo também está respirando, você acha? Ok. Claro, você está comendo, está bebendo água. Existem muitos outros níveis de transações, mas pelo menos essas coisas bem físicas, você entende? Sem essa transação, você não pode existir, não é? Olá? Então, de certa forma, o que isto está lhe dizendo é que você é apenas uma pequena criatura, apenas um pequeno pop-up. Você tem pop-ups na tela do seu telefone, que faz pop-up e pop-out. Neste planeta, você é apenas um pop-up e você vai pop-out. Sim. Então, você acha que há uma existência individual por si só? Não. Se você perder a conexão com a atmosfera ao seu redor, você morrerá, não é? Se você não comer ou beber, você morrerá? Não apenas isso. Cada célula, cada partícula subatômica neste corpo está em transação. Se a transação não acontecer, você não pode existir por um momento, mas psicologicamente, você se coloca em tamanho casulo que você acha que é uma existência individual inteiramente por si só. Yoga significa que você conscientemente desfaz os limites de sua individualidade, porque se você não desfizer conscientemente os limites de sua individualidade, então, sem saber, sua vida passa a ser você versus o universo. É muito... Você deve me ouvir nisso, você pode seguir meu conselho sobre isso. É uma péssima competição para entrar. Você versus o universo, definitivamente você vai sentir vontade de morrer. Quando você enfrenta uma competição tão grande, não vale a pena viver. Será assim? Então, como as pessoas normalmente lidam com isso é se destruindo um pouco de forma inconsciente. Alguém cai de amores por outra pessoa. De repente, eles abrem um pouco os limites de sua individualidade para alguém. A expressão inglesa cair de amores é uma boa expressão, porque algo de você tem que cair. Você não pode subir de amores, você não pode voar de amores, você não pode escalar de amores, você tem que cair de amores. Isso significa que algo de você tem que ser removido, algo de você tem que cair.
Você tem que abrir espaço para outra coisa. Um pouco de yoga inconsciente que você fez. Ele ainda não quer fazer yoga? Então esse anseio de se tornar, de romper limites, se isso encontrar uma expressão física bem básica, chamamos isso de sexualidade. Se encontrar expressão emocional, chamamos de um caso de amor. Se encontrar uma expressão mental, será rotulada como ambição, conquista ou simplesmente compras. Se encontrar uma expressão consciente, chamamos de yoga. Em sua vida, o que você acha? O que quer que você faça na sua vida, é melhor fazer conscientemente ou inconscientemente? O que você acha? Conscientemente? Então, se você inconscientemente desfizer seus limites, entenderá que está construindo desnecessariamente uma estrutura psicológica na qual se sente preso. Se você desfizer conscientemente, é chamado de yoga. Se você desfizer fisicamente, é chamado de sexo. Se você desfizer emocionalmente, é chamado de amor. Se você tentar desfazer mentalmente, é chamado de realização, conquista, ambição, concretização, vitória, esse tipo de coisa. Mas todas essas coisas, quanto tempo elas duram? Momentaneamente, porque é inconsciente. Se você desfizer conscientemente os limites de sua individualidade, poderá se sentar aqui, como o universo, com a mesma estabilidade. Agora, onde você quer morrer e ir? Porque tudo que não foi feito por você, você não tem o direito de destruir, não é mesmo? Você fez esta vida? Olá? Você fez esta vida? Você é capaz? Não. Então, como pode? Seu único problema é que sua estrutura mental se tornou uma bagunça. Você pode facilmente reorganizá-la. Eles devem fazer yoga. Namaskaram, Sadhguru. Você disse que Vakishuddhi não é apenas sobre falar a verdade, é sobre pronunciar os tipos certos de sons que nos beneficiam. Como podemos manter sempre o Vakishuddhi? Devemos entoar cânticos continuamente? Você pode explicar, por favor? Veja, a fala é uma dádiva especial para o ser humano em termos da complexidade do que um ser humano pode proferir. Nenhuma outra criatura é capaz disso. Bem, um elefante pode trombetar mais alto do que nós. Pode fazer você ficar paralisado. Se ele vier e trombetar perto de você, ele o deixará paralisado só com um som? Um leão pode rugir. Pássaros podem fazer tantas coisas. Mas nenhuma criatura é capaz de se expressar com a complexidade com que podemos nos expressar. As línguas foram criadas conscientemente para que a simples pronúncia da língua purifique o sistema. A língua sânscrita foi criada assim. Então, a maioria de nós, provavelmente, está falando em inglês na maior parte do tempo. Não necessariamente todas as línguas em comparação com as línguas indianas, as línguas vernaculares, ou em comparação com o espanhol ou latim, ou mesmo o chinês, ou seja qual for. A língua inglesa tem uma gama mínima de sons, muito mínima. É por isso que, desde o seu nascimento, se você falar apenas o idioma inglês, você vai achar muito difícil pronunciar alguns mantras ou outros idiomas, porque você está usando uma gama muito mínima de expressões. Portanto, quanto mais minimalista for a gama de sons que você pronuncia, menos Vakishuddhi você tem. Portanto, agora você tem que corrigir isso com certa consciência ativa e com volição. Uma coisa é o som, outra coisa é a intenção do som. Você pode dizer "ei" com muito amor, ou pode dizer "ei" de outras formas.
Agora, eles não produzirão o mesmo impacto no sistema, porque a volição da ação é importante. A maior parte do processo kármico está na volição, não na ação. Da mesma forma, a maior parte do karma está na volição, não no som. Mas, se os sons fossem estruturados cientificamente, como nos mantras e no sânscrito, então, mesmo se você pronunciar sem muita consciência, ainda assim você se beneficiaria simplesmente por causa da natureza do arranjo dos sons. Mas agora estamos falando de línguas que já não são feitas dessa forma. Portanto, é melhor lidar com isso usando a intenção. Acho que já falei sobre isso muitas vezes. Sobre essa senhora que saiu de um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial e fez um voto, sabe? Então ela simplesmente fez um voto. Se eu falar com alguém agora, se acontecer destas serem as minhas últimas, poderiam ser. Se estas forem minhas últimas palavras para esta pessoa, como eu as proferiria? Assim será com quem quer que eu fale. É uma maneira fantástica de corrigir o seu Vakshuddhi. Vakshuddhi significa purificar os sons que você pronuncia. Tornar-se consciente dos sons, da ciência dos sons e do impacto que isso tem sobre nós e como chegar a isso. É uma coisa fenomenal, é algo que leva mais do que uma vida para ser compreendido. Isso é Nada Yoga. Requer muitas coisas. Então, para fazer Nada Yoga, você tem um cântico. Se você o mantiver entoando sempre, eu nunca penso sobre isso conscientemente, mas se eu sentar ou ficar parado, sabe, Shambho, Shiva simplesmente acontecem para mim, não porque eu queira pronunciar. Apenas minha respiração simplesmente assume essa forma. Não está acontecendo somente porque estou em um programa ou porque estou fazendo algo importante ou não importante. Você pode simplesmente trazê-lo para a sua vida assim. Muitas pessoas decidiram usar palavras vulgares em suas conversas ou, hoje em dia, particularmente, vejo a juventude nos Estados Unidos tentando formar uma frase inteira com apenas uma palavra. Sabe? Vejo que muitas pessoas na Índia também adquiriram essas coisas e, quando pronunciam essas palavras, as pessoas continuam dizendo merda, merda. Eu continuo lembrando elas, por favor, não faça aqui, por favor, não faça aqui. Então, essa é uma maneira de trazer o tipo certo de reverberação ao sistema. Isso é importante porque, se você simplesmente ficar em silêncio internamente, não há maneira melhor, é a maneira suprema. Se você puder simplesmente tornar-se quieto internamente, esse é o melhor caminho. Se isso não estiver acontecendo, a segunda melhor coisa é assim. Você pode dizer, Shiva, essa é a coisa mais próxima da quietude. Caso contrário, se somente uma palavra não servir para você, você pode ter algo um pouco mais elaborado. Se você precisa de algo cantado, você pode entoar Brahmananda Swarupa, algo ou qualquer mantra que tenha escolhido entre os 5 ou 6 que estão lá. O que quer que ressoe em você, simplesmente faça isso. Acima de tudo, para trazer a intenção certa em todos os sons que você pronuncia. Se você colocar a intenção certa em cada som que pronuncia, esses sons irão reverberar de uma certa maneira dentro de você. Essa fundação do tipo certo de reverberação é necessária. Se você quiser usar esse sistema humano como uma possibilidade superior, caso contrário, ele apenas se arrastará atrás de você o tempo todo. Se você deseja que este seja uma possibilidade maior,
deverá ter uma fundação com o tipo certo de reverberação e de Vakshuddhi, ou que a purificação dos sons que você pronuncia seja uma parte importante disso. Mas se você puder ficar totalmente quieto, nada melhor do que isso. Boa noite, Senhor. Eu ouvi uma palestra sua que falava sobre alegria e felicidade. Você falou que a alegria depende de cada um, ao passo que a felicidade depende dos outros. Tentei praticar por um breve período, mas o que descobri foi que não consegui sustentar os pequenos momentos de alegria. Pude experimentar a alegria quando estava dentro dela completamente, muito apaixonada pelo que estava fazendo. Mas quando outra pessoa, ou, digamos, alguma outra entidade externa reconhece o que faço, a alegria some da minha vida. Então, como você sustenta esses momentos de alegria e não sucumbe aos prazeres de felicidade? Seria bom se você pudesse compartilhar a diferença entre alegria e felicidade com essa multidão também. Veja, agora mesmo, se o seu reitor disser a todos vocês que a partir de amanhã, o tipo de roupa que vocês devem vestir, imediatamente haverá protestos na faculdade. Se o seu reitor for adiante e disser, todos devem comer apenas 4 idlis pela manhã. Se seu reitor disser, todos devem se levantar às 5 da manhã, vamos dizer que ele colocou 10 regras diferentes como esta, coisas físicas para se fazer. Você vai pensar que ele está tentando transformar vocês em escravos, e você vai gritar e esbravejar por sua liberdade, não é? Mas olhe para si mesmo e veja, agora mesmo, se eles determinam o que deve acontecer ao redor de você, você se sente uma escrava, mas agora mesmo alguém está determinando o que deve acontecer dentro de você. Isso não é escravidão? Somebody can decide whether you're happy or unhappy. Is this not slavery? Se alguém decide se você será um ser humano agradável ou desagradável, isso não é escravidão? Se alguém determina o que acontece dentro de você, essa é a pior forma de escravidão, não é? Não é? Apenas porque todo mundo é assim, isso parece normal. Não é. Não é normal. Só porque todo mundo é assim não se torna normal. Este ser humano, a vida ao seu redor, nunca acontecerá 100% do jeito que você quer. E isso não deve acontecer. Porque se tudo for do jeito que você quiser, para onde eu vou? E agora que você é estudante, que você ainda é estudante, acredito que cerca de 60% ou 70% estão acontecendo do seu jeito. Quando você se casar, a porcentagem será inversa. We don't know. Não sabemos que caminho seguirá. Então, se a vida ao seu redor nunca for 100% do jeito que você quer, e não deve ser, a menos que você viva com máquinas, a vida não será. E mesmo com as máquinas, elas estão deixando vocês loucos, não é? As máquinas não te incomodam todos os dias por alguma coisa ou por outra. Então, o que é externo nunca vai acontecer 100% do jeito que você quer. E se sua felicidade ou sua alegria, ou não vamos usar tantas palavras, essencialmente é contentamento versus descontentamento. Para contentamento temos várias palavras, chamamos de paz, felicidade, alegria, bem-aventurança, êxtase. Para descontentamento temos várias palavras, estresse, ansiedade, medo, tensão e várias outras. Agradável versus desagradável. Se o seu contentamento depende do que acontece ao seu redor, as chances de você se sentir contente o tempo todo são remotas, não é? Na própria natureza das coisas não é possível. Só se você for capaz de criar uma distância entre isso e aquilo, isso é possível. Sempre que as coisas não funcionam, há um hábito em muitas pessoas. Elas olham para cima, upper walla. Não é? O mundo inteiro está olhando para cima. Olhando para cima. Você sabe que o planeta é redondo? Você sabe disso, ok. O planeta é redondo e você não está sentado no topo do Polo Norte. Você está sentado em Chennai, aqui no clima tropical. E o maldito planeta está girando.
Então, se você olhar para cima, você está sempre olhando na direção errada, não é? Você está sempre olhando na direção errada, não é assim? Talvez em um certo momento de qualquer coisa, tempo médio de Greenwich, 0 horas. Quando você olhou para cima, talvez você atingiu o paraíso. O resto do tempo, você está sempre olhando na direção errada, não é? Não é assim? Então, nesse espaço cósmico, há alguém que sabe o que é alto ou o que é baixo. Alguém sabe? Está marcado em algum lugar, este lado para cima. Ninguém sabe aonde é para cima ou para baixo. É apenas uma suposição. Você sabe realmente qual é o norte ou o sul? No sentido real, você sabe o que é o norte e sul? É apenas para nossa conveniência. Apenas fixamos assim. Sim ou não? Você sabe o que é leste e oeste? Não. Você sabe o que é para frente e para trás? Você não sabe. Nenhuma dessas coisas você sabe. Há apenas uma coisa que você pode ter certeza agora. Isso é, você sabe o que é externo e o que é interno. Disso você tem certeza, não é? Isso é para dentro e isso é para fora. Este é o único privilégio que você tem. O que é externo e o que é interno. Isso é tudo que você sabe. Apenas, no caso de algum dia você se iluminar, você vai perder isso também. Foi o que aconteceu comigo. Agora não sei qual é o interior, qual é o exterior. Quem sou, quem não sou. É por isso que estou ao redor do mundo. Porque não sei se este ou aquele sou eu. Então, agora você diz, eu sei o que é interno e o que é externo. Vamos examinar isso um pouco mais. Vocês conseguem me ver agora? Conseguem me ver? Apenas aponte onde estou. Use suas mãos e aponte. Consegue me ver? Ah, você entendeu errado. Você sabe que eu sou um místico? Você está entendendo completamente errado. Agora, esta luz está caindo sobre mim, refletindo, passando por suas lentes, imagem invertida em sua retina. Você conhece a história, certo? Onde você me vê agora? Dentro de você. Onde você me ouve agora? Dentro de você. Onde você viu o mundo inteiro? Dentro de você. Você já experimentou alguma coisa fora de si mesmo? Tudo que já aconteceu com você. Escuridão e luz aconteceram dentro de você. Dor e prazer acontecem dentro de você. Alegria e miséria acontecem dentro de você. Você já experimentou alguma coisa fora de si mesmo? Não. Então, o que estou lhe perguntando é o que acontece dentro de você. E quem deve determinar isso? O que acontece dentro de você? Quem deve determinar como isso deve acontecer? Outra pessoa? Definitivamente, você deve determinar o que deve acontecer dentro disso, não é? Então, se você determinar o que está acontecendo dentro disso, toda a sua experiência de vida será determinada por você. Mas ninguém além de você, não é? Os eventos ao seu redor podem não ser determinados por você, mas a sua experiência de vida nesse planeta é 100% determinada por você, se você se encarregar disso. Se você afrouxar, qualquer pessoa irá fazê-lo. Eles vão, não conscientemente, eles também são como você, por acidente. Sua presença é motivo de alegria para nós. Se gostar do vídeo que está prestes a assistir, que tal se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade? Sua participação é fundamental. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. Estamos ansiosos para interagir com você. São 3 frutas mágicas do mundo tropical. Se você ingerir, será feita uma limpeza no sistema? É realmente mágico? É o sistema linfático que mantém a gestão de fluidos no corpo e cuida dos organismos externos que perturbam o seu sistema. Cuida dos ferimentos, das inflamações e de outros problemas. Não se trata apenas de ferimentos físicos. Em nível celular, existem inflamações que necessitam ser tratadas e monitoradas o tempo todo. E também lida com todos os resíduos. Os resíduos celulares que existem no corpo precisam ser limpos. Do contrário, irão se acumular e se tornarão tóxicos. E também lida com as células cancerígenas.
Então, o sistema linfático é extremamente vital para mantermos a saúde, é claro, mas para mantermos a vibração, o seu sistema linfático deve estar ativo. Portanto, entre os órgãos linfáticos, o mais vital é o baço, já que os outros podem ter sido removidos de você. Você tem as amígdalas? Você ainda tem ou já se foram? Você tem apêndice ou já se foi? Porque hoje em dia os médicos não estão fazendo isso. Do contrário, quando nós estávamos crescendo, eles diziam ser padrão. Se você tem 13, 14 anos, eles simplesmente removiam suas amígdalas. Dentre todos os meus irmãos, eu fui o único que não teve isso removido. Simplesmente removam suas amígdalas, removam o apêndice. Digamos que eles te abram para fazer alguma outra cirurgia, remova o apêndice. Isso costumava ser uma prática padrão, não mais, felizmente. Então, todos esses órgãos que, você sabe, gerem o sistema linfático, mantê-los em boas condições é extremamente vital para conhecer a vibração do corpo. Do contrário, ele irá... Sem que você saiba o que está acontecendo, ele fará assim. Você se tornará como uma galinha doente. Daí, se eu lhe pedir para meditar, fechar seus olhos, você sabe? Sim, porque manter o corpo em um certo nível de vibração e o sistema de purificação trabalhando bem é muito vital. Se um ser humano quer se sentar com os olhos fechados e alerta, porque, para um meditador, o maior inimigo é o sono? Não. Alguém diz algo assim, não, Sadhguru, é o celular. Eu quero meditar, mas este é um problema diferente. Mas dentro do sistema, o maior inimigo para quem deseja meditar por longos períodos é o sono. Para manter os olhos fechados e permanecer desperto e vibrante, é extremamente essencial que seu processo linfático esteja funcionando ativamente, que suficiente purificação esteja acontecendo no corpo. É por isso que o seu sadhana matinal é tão vital, especialmente se estiver praticando Hatha Yoga, Surya Kriya, Shakti Chalana Kriya. Você deve entender que seu sistema linfático está ativo. Definitivamente o sadhana deve cuidar disso. Se você tem menos de 45, 50 anos de idade, o sadhana é bom o bastante, ele faz a maior parte do trabalho. Mas se você iniciou seu sadhana mais tarde, na aposentadoria você iniciou seu sadhana, então talvez um pouco mais de ajuda possa ser necessário. Assegure-se de que você bebe mais água do que é necessário para a sua sede, um pouco mais, talvez de 20 a 25% a mais de água. Como eu sei que estou bebendo água o suficiente? Sabe, se você não estiver tomando qualquer ou nenhuma medicação, se você está bebendo água o suficiente, sua urina sairá da cor da água, sem outra coloração. A menos que você esteja tomando medicamentos, não deve haver nenhuma outra cor, ela deve sair como água. Se ela não estiver saindo assim, isso significa que você não está bebendo água o suficiente. Isso é importante. Isso é muito importante que os fluidos do seu corpo sejam bem geridos, pois esses fluidos precisam estar circulando no corpo e limpando toda a sujeira que está ocorrendo. Simplesmente o trabalho diário do corpo cria tantos resíduos, tantas impurezas que precisam ser removidos com eficiência. Se não estiver acontecendo assim com muitos de vocês, o que vejo, ao menos com alguns, se você está com menos de 35, 40 anos de idade, isso deveria acontecer. Você deveria apenas acordar um pouco mais cedo e fazer mais sadhana. Do contrário, existe algo chamado de trifala. São 3 frutas mágicas do mundo tropical. Misturando-as da maneira correta, o trifala, com um pouco de água ou uma colher de leite ou algo assim, se você ingerir até mesmo com mel, se você ingerir, a limpeza no sistema acontecerá? É realmente mágico? Porque eu não tomo nada dessas coisas, mas eles me dizem que
O Trifala disponível aqui na loja é muito, muito bom? Deveria ser? Eu não sei, mas você deveria experimentar e ver. Do contrário, seja de onde for, o Trifala faz maravilhas para assegurar que o seu sistema linfático seja ativado. Prepare-se para uma jornada de descoberta interior e transformação enquanto exploramos o mundo do yoga com a orientação inspiradora de Sadhguru. Esteja pronto para mergulhar em técnicas ancestrais, meditações revitalizantes e visões profundas que podem desbloquear um estado de ser mais consciente e sereno. Juntos vamos explorar os caminhos do yoga conforme orientados por Sadhguru, convidando-o a se juntar a essa jornada em direção à paz interior e ao bem-estar duradouro. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru. Links na descrição. Conseguir essa massa crítica nos próximos 10, 15 anos é o desafio para o qual estamos nos esforçando. Namaskaram, Sadhguru. Eu estou morando no ashram há cerca de 2 meses. Uau! Esse lugar é tão propício para o sadhana. Eu tenho medo de que se algum dia tiver que sair daqui ou voltar para minha casa para rever minha família, eu não consigo me ajustar. Será que quando uma pessoa vive no ashram, ela se torna inadequada para viver em qualquer outro lugar? Por que você não vê dessa forma ao viver em sua casa, no lugar que você chama de lar? Você se torna inadequado para viver no ashram. Mas eu consegui por 2 meses. Então, é assim. Você vê coqueiros. Você não vê muitos aqui, mas se você for aqui ao lado, nossos coqueiros estão se saindo bem, produzindo bem, melhor do que... Na realidade, nossa organização de produtores agrícolas, que é composta principalmente por produtores de coco e de nozes de areca, se tornou uma das 5 principais organizações de produtos agrícolas do país. Então isso significa que estão produzindo muito bem. Os cocos e as nozes de areca estão produzindo muito bem. Então, vamos fazer uma coisa. Pegue os mesmos coqueiros e leve-os para o topo da montanha. Isso é muito bom. Será bom ter coqueiros lá em cima. Quando nós subirmos e estivermos com muita sede, ter um coco verde lá em cima será fantástico. Mas se você colocar os coqueiros lá em cima, todos eles vão murchar e morrer. Porque diferentes tipos de vida precisam de diferentes tipos de ambiente. Diferentes tipos de solo, diferentes tipos de clima. Para um ser humano florescer como ser humano, se você quer florescer como engenheiro, talvez, eu não deveria dizer isso, mas talvez, porque não estamos construindo tanto quanto deveríamos, então talvez este não seja o lugar mais propício. Se você quer crescer como médico, talvez este não seja o lugar propício, não há pessoas doentes o suficiente. Se você quer ser advogado, se você quer crescer como advogado, este não é um bom lugar, porque não há disputas o suficiente. Então você não pode crescer como advogado. Mas, se você está vendo como este ser deve crescer, ele precisa de uma certa atmosfera. O ashram é projetado para isso, não para você crescer como outra coisa. Talvez uma cidade, ou uma área industrial, ou um tribunal de justiça sejam melhor para esses outros tipos de crescimento. Mas se você quer crescer como ser, toda a atmosfera foi criada para isso. Mas se você quer crescer como o ego, este é um lugar muito ruim para viver. Um lugar muito ruim. Não é bom.
você murchará mais rápido do que um coqueiro na montanha? Então, diferentes espaços são criados por diferentes motivos. Primeiro você deve decidir qual é o propósito e a direção da sua vida. Depois disso, onde ficar virá naturalmente. Aonde ficar? Você quer ser engenheiro industrial, mas você vai para a praia? Não é bom. Não há nada para fazer lá. A praia é para pessoas que estão de folga, de férias, apenas sentadas lá curtindo o mar e a areia e tudo mais. Aquele não é um lugar para se construir uma indústria. Então, para isso, você tem que estar num outro tipo de lugar. Mas você quer crescer como ser. Você não está interessado em se tornar, em crescer numa profissão, mas você quer crescer como ser. Então este é o lugar. É para isso que este lugar foi criado. Eu gostaria que houvesse milhares de lugares como este por todo o país e pelo mundo. Mas infelizmente não é assim. Porque nos últimos séculos, todo esse sistema foi desorganizado de muitas maneiras diferentes. Se você não sabe disso, se eu mencionar o nome Krishna, as pessoas vão pensar em manteiga, flauta e garotas. Mas Krishna criou mais de 1000 ashrams espirituais durante sua vida nas planícies do norte. Bem, ninguém fala disso, porque falam de acordo com seus interesses. Toda essa infraestrutura foi arrasada por causa de uma série de invasões que esta terra continuamente enfrentou por pessoas descontroladas e muito cruéis que destroem tudo o que não é igual a elas. Se você não é igual a elas, você está morto. Essa é a política delas. Levamos um grande golpe, mas é hora de reconstruir. Como eu disse, até 2025 teremos uma infraestrutura aqui para 10.000 pessoas praticarem sadhana por 7 meses ao ano. A ideia é construir uma infraestrutura suficiente para que exista uma população substancial, espiritualmente forte, não que pertença a esse ou aquele grupo, mas internamente estável e tranquila. Não precisamos fazer isso para todas as 7,3 bilhões de pessoas. Se uma pequena porcentagem de pessoas se tornar assim, elas não precisarão ensinar nada. Apenas pelo seu jeito de ser, elas vão mudar a atmosfera no mundo. Conseguir essa massa crítica nos próximos 10, 15 anos é o desafio para o qual estamos nos esforçando. Pessoas jovens que ainda não são vaidosas ou que não estão emaranhadas, ainda não estão confusas ou emaranhadas consigo mesmas ou externamente, vocês devem refletir sobre isso. Porque como uma geração de pessoas temos essa possibilidade de que, da mesma forma como a ciência e a tecnologia libertaram nossas vidas do processo de sobrevivência, estamos chegando a um ponto em que as pessoas estão falando sobre isso. Pode parecer utópico agora, mas acontecerá. As pessoas estão dizendo que daqui a 20, 25 anos, ninguém no planeta precisará trabalhar. Então, muitas pessoas estão preocupadas, estão me chamando para todos os tipos de conferências sobre inteligência artificial e perguntando o que faremos. Eu disse, todos vocês, professores, serão inúteis porque um dispositivo estúpido ganhará 10 doutorados num dia. Meu celular pode ganhar 10 doutorados num dia, ele tem essa quantidade de informação. Todos os idiotas que leram um livro alguns anos antes de você e acham que são super inteligentes, todos eles vão cair, porque um pequeno dispositivo fará o que 1 milhão deles não pode fazer. Então esse é um bom momento. As pessoas estão com medo, o que acontecerá com nossos empregos? Eu disse, vocês estarão de férias para o resto da vida, que maravilha! De qualquer forma, eu não vejo professores indo para o trabalho com grande alegria, dançando. Quantos professores entram dançando em suas salas de aula, em êxtase total? Agora, o seu celular recitará Gita, Vedas, Corão, Bíblia, seja lá o que você quiser, com uma análise total.
Que página você quer? Que assunto você quer? Se você apenas perguntar, eu quero saber sobre o que Deus falou sobre libertação. Tudo estará disponível. Tudo o que você souber através da memória não terá sentido, porque dispositivos vão carregar zilhões de vezes mais memória do que você pode carregar. É aí que um ser humano se torna significativo. É por isso que queremos criar infraestruturas para produzir seres humanos, não memórias acumuladas. É isso que dissolver ou demolir o seu karma significa, em vez de ser um acúmulo de memórias, você está se tornando um ser. Então esta atmosfera foi criada para isso. Se você acha que completou sua missão, não deveria ter problemas em nenhum lugar. Se você é uma obra em progresso, então você não deveria sair. Você deve finalizar o trabalho, porque algo feito pela metade pode dar problemas, sabe? Então, é importante que todos eles estão com medo de perder seus empregos. Eu estou pensando em como lidar com isso, porque uma vez que eles não tenham seus empregos, todos eles, inicialmente eles vão se desesperar, se preocupar e beber, mas depois todos eles virão. Precisamos ter tanto a infraestrutura física como a infraestrutura humana, porque o ser humano se tornará a coisa mais importante quando todas essas malditas coisas forem feitas pelas máquinas. Então você deve ficar por mais algum tempo e terminar seu trabalho, então você verá onde quer que vá, você ficará bem. Eu saio para o mundo mais do que você. Eu estou bem em qualquer parte do mundo. As pessoas me perguntam, você sabe, eu por acaso estava num desses eventos glamurosos em Mumbai. Então algumas pessoas estavam preocupadas como receber o Sadhguru nesse tipo de evento de revista. Sabe, é muito glamour, o jeito como as pessoas estão vestidas, estão bebendo, estão fazendo isso. Eu disse, o que faz você pensar que eu ficaria perturbado pela forma como estão vestidos ou não estão vestidos? Ou que estão bebendo ou comendo? O que faz você pensar que isso me perturbaria de alguma forma? Minha espiritualidade não é tão frágil. Que alguém que esteja comendo algo, alguém que esteja bebendo alguma coisa, alguém que esteja vestido ou não esteja vestido, isso nem é uma questão para mim, não é sequer uma questão para mim. Porque se o seu processo espiritual é tão frágil assim, que se você olhar para alguém ele irá desmoronar, então você precisa trabalhar em si mesmo. Carregar algo tão frágil o tempo todo será estressante. Se você está carregando algo que é tão frágil assim, suponha que seus pés são feitos de gelatina. Onde quer que você pise, ele vai, puf, desse jeito. Então é difícil andar. Então você não está preparado para andar neste mundo? Então, ser incapaz de andar por aí neste mundo, não pense que isso é espiritualidade. Espiritualidade significa que, se você me levar para o inferno, eu ainda continuo sendo o mesmo. Não, eu não disse que sua casa é um inferno, mas eu disse... Você disse algo.